Continuando a resolução do vestibular da FUVEST, questão número 9 é uma questão de um texto longo sobre Machado de Assis, um texto do Dom Casmurro. E é um texto que o aluno tem que ter conhecimento não só da obra, como também conhecimento crítico. Porque a FUVEST pergunta aí para o aluno, a pergunta da FUVEST, ela diz aí, um crítico afirma que examinada em suas relações à população do Dom Casmurro compõe uma parentela, uma dessas grandes moléculas sociais do Brasil tradicional, no centro da qual está um proprietário mais considerável, cercado de figuras que podem incluir, entre outros, um ou mais agregados, vizinhos com obrigações, comensais, parentes pobres em graus diversos, conhecidos que aspiram à proteção. Adaptado de Roberto Schwartz, Duas Meninas. Identifica o papel que cada uma das personagens que aparece no texto de Dom Casmurro desempenha na composição da referida parentela. O que nós vamos observar aqui? Nesse texto, o primeiro que nós vemos aqui é Escobar. Então, Escobar representa aqui a categoria dos conhecidos que aspiram à proteção. Então, no fragmento está clara a intenção de agradar, bajular, etc. Além de Escobar, quem mais aparece aqui? É a Dona Glória, que é a mãe de Bentinho. Dona Glória é o centro da parentela, o proprietário mais considerado. Além disso, quem vai aparecer aqui? Também o aluno não podia ter esquecido, é o Zé Dias. Quem é Zé Dias? É o agregado, o homem dos superlativos. Não é empregado nem escravo, mas tem a proteção do Senhor. Esse Zé Dias é um personagem de muita força dentro da obra. Outro elemento que aparece aí, tio Cosme, vive no mesmo teto e proteção da matriarca, é também viúvo. São elementos todos dentro da obra. E aí, dentro desse texto, a FUVEST perguntou, na conversação apresentada no trecho, as falas de Zé Dias refletem a posição social que ele ocupa nessa parentela. Justiça resposta. A resolução diz o seguinte, o que você vai lembrar? As intervenções de Zé Dias demonstram sua posição de subserviente, agregado, e sua habilidade em opinar obedecendo. Isso é próprio Zé Dias do agregado. Portanto, é uma questão que o aluno, além de ler a obra, tinha que ter uma visão crítica, ler uma obra sobre a própria obra. É uma questão que dificultou um pouco para o aluno. E aí depois de uma questão de um poema do João Cabral de Melo Neto sobre Graciliano Ramos. Então, o número 1 está aí, ó, falo somente com o que falo. Ora, quando ele diz falo somente com o que falo, aqui é uma recorrência direta ao estilo de Graciliano Ramos, seco, conciso, com economia vocabular. Depois aí aparece o número 2, dentro dessa questão. Falo somente do que falo. Falo somente da realidade do sertanejo. Se fala da realidade do sertanejo, que é injustiçado, oprimido, massacrado pela desigualdade social. Depois, número 3, falo somente por quem falo. Aqui você tem o narrador onisciente, quer dizer, o indivíduo que fala pelo outro. Manifesta-se pelos oprimidos, viventes, aquém de qualquer condição humana, sem nenhuma capacidade de verbalização. Depois, número 4, falo somente para quem falo. Ora, o autor busca, naturalmente, a consciência do leitor para uma realidade de miséria em que vive o sertanejo. Portanto, a poesia do João Cabral é uma intertextualização direta com o estilo de Graciliano Ramos e com a obra específica de Vidas Secas, não é isso? Com relação à redação, o que nós vamos observar? A redação apresentou vários textos, e o principal é observar que o texto, aí, a principal preocupação foi com a digitação, o mundo digital. Ora, se nós olharmos hoje o mundo digital, não se admite mais um mundo fora desse parâmetro. Então o texto, a sugestão de dissertação é uma sugestão praticamente fácil, mas não se esqueça que a maioria tende a cair no lugar comum. É preciso o aluno lembrar que num computador, numa internet, há muita coisa boa, mas também há muito abacaxi, há muito lixo. O aluno que tem um bom nível de leitura, que sabe usar o computador como meio de recurso de buscar conhecimento, e que sabe que o computador é uma ferramenta de trabalho, ele saiu-se bem no seu texto. O indivíduo que tem visão crítica, que tem leitura, mas aquele que se inspirou apenas naquilo que é o lixo que se coloca no computador, esse com certeza não foi muito longe nesse tipo de texto. É um texto que sai de um lugar comum, mas vai destacar aí naturalmente o menino, aquele que lê mais, tem melhor condição, que tem um senso crítico, que sabe que computador não é só diversão, que computador é também um meio de trabalho, um meio de pesquisa e um meio de busca de conhecimento. No geral, a prova boa da FUVEST, que requer do candidato leitura, conhecimento de um programa oficial
e que tem que ter um senso crítico bom. A prova realmente facilita para aquele que tem boa leitura. Eu espero que todos tenham ido bem e que a prova da FUVEST consiga atingir realmente o grande objetivo, que é fazer com que o brasileiro cada vez mais leia, para que não tenhamos futuramente o que temos hoje, que é o famoso analfabeto virtual. Esse caminho é o caminho correto. Fazer ler, entender o que se lê, para poder ter compreensão melhor do dia a dia. Tá bom? Até a próxima. Certo?